Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. E que bom poder ter a sua companhia, amiga e fraterna, através desse nosso canal do YouTube, para poder então nos enriquecer com a Palavra de Deus. E chegamos essa quarta-feira, dentro da quarta semana da Quaresma, nesse dia 14 de março de 2018, nós somos convidados então pela liturgia de hoje a refletir o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30, que vai nos narrar o seguinte: Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quiser. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todo homem, o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Pai, também não honra o Filho, e quem não honra o Filho também não honra o Pai. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticam o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, julgo segundo o que eu escuto. O meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caminhando dentro dessa nossa caminhada quaresmal, nós então vamos percebendo a cada dia a conduta de Jesus, a sua maneira de ser, os seus conflitos, as curas, milagres. Tudo isso nós temos então presenciado nos evangelhos, a qual nós estamos acompanhando. E o evangelho de hoje não é diferente. Jesus novamente em conflito, em combate com as autoridades religiosas. Depois de ter curado então aquele homem enfermo lá perto do pórtico da ovelha, ele então responde para os judeus que o Pai trabalha e ele assim também o faz. E o Filho aprende do Pai. Tudo aquilo que ele faz é reflexo, é espelho daquilo que o Pai faz. E Jesus então se utiliza dessa imagem para poder então mostrar para as autoridades religiosas da sua época e também de hoje que ele continua a agir na história. E assim como ele também age, também nós somos chamados a agir em seu nome, praticando as mesmas obras de Jesus. E aí nós podemos então já nos questionar, será que olhando para a minha vida, as obras que eu realizo, elas se assemelham à obra de Jesus? Elas estão em igualdade com as obras de Jesus? Para que assim possamos ter um parâmetro de como deve ser a nossa atitude, para que nós possamos então anunciar esse Deus, não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida, testemunhando, vivendo aquilo que
pregamos. Então é esse o parâmetro para que as pessoas possam reconhecer. E Jesus, ele vai adiante, ele não para, mesmo diante dos seus perseguidores, algozes, que tentam de todas as formas silenciá-lo. Ele vai adiante, porque ele veio para poder realizar as obras do Pai. E qual é a obra de Jesus? Não é condenar, não é julgar, embora o Pai lhe atribuiu esse poder de julgar os vivos e os mortos. Mas o julgamento somos nós mesmos que iremos fazer, ou seja, a nossa consciência. Quando nós então nos apresentarmos diante de Deus, vamos olhar para a nossa vida e perceber se as nossas atitudes, de fato, elas condizem com as atitudes que Jesus nos ensinou, ou se estão de acordo com aquilo que é a vontade, aquilo que o mundo nos ensinou. Então é assim que se dará o nosso julgamento. E é claro que Jesus quer a salvação de todos, para que assim então nós possamos alcançar essa salvação, é preciso reorientar a nossa vida para os caminhos do Senhor. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de 8 a 15, vai nos narrar o seguinte: Deus, através então da voz do profeta, vai dizer: no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei. Deus, ele quer nos salvar, ele fará de tudo para poder nos salvar, mas a salvação, ela depende de cada um de nós, já foi nos dada. Agora requer de nós esse compromisso, esse despojamento, para que nós então possamos viver esse projeto. Então Deus já fez a parte dele, agora compete a cada um de nós. E assim, seguindo a primeira leitura de hoje, também vai nos dizer o profeta, que é a voz de Deus. Deus também nos envia a ir àqueles que estão nas trevas. E olha nos dias de hoje, quantas pessoas nas trevas, quantas pessoas nas biqueiras, se drogando, morrendo, se prostituindo. Quantas pessoas que precisam fazer a sua experiência com a luz. Aquela luz, aquela mesma luz que mudou a vida de Paulo, é a mesma luz então que quer iluminar a vida de tantos irmãos para que saiam das trevas. É o que o Senhor então pede a cada um de nós. E estamos vivenciando aí o ano do laicato, aqui na Igreja do Brasil. Esse ano em que a Igreja nos propõe, principalmente a todos os leigos e leigas, assumir o seu protagonismo, mas primeiramente é preciso despertar para perceber a importância que tem em cada leigo e leiga na sociedade, no mundo, assumindo esse compromisso de ser sal, de ser luz no mundo. E essa é a proposta do Senhor, para que assim então não deixemos, como muitos depois poderão vir a dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Deus não se esquece de ninguém. O salmo de hoje nos convida a fazermos a experiência da misericórdia de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Então, queridos amados irmãos, o amor de Deus, ele nos alcança, ele nos transforma, ele nos modela. Mas, torna a dizer, Deus respeita a nossa liberdade. É preciso dizer um sim generoso e permitir que ele adentre a nossa vida e assim mude toda a nossa história. Para que assim então possamos recobrar o sentido da vida, que não está nas coisas desse mundo, que são passageiras, mas está em Deus. A nossa vida só de fato encontra sentido em Deus. Então é para Ele que nós somos chamados a reorientar a nossa vida. E voltando para o Evangelho de hoje, nós então vamos continuar ouvindo Jesus que vai dizer os que acerca do salvamento, da salvação. Como se dará a salvação? Jesus vai dizer então aqui o seguinte: aquele que então pratica o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticam o mal ressuscitarão para serem condenados. E assim então, queridos amados irmãos,
que nós possamos olhar para a nossa vida, nossas atitudes, a nossa conduta. Estamos aí próximo já de celebrarmos o Tríduo Pascal, onde nós então queremos ir com Jesus até a cruz, para com ele também ressuscitar para a vida nova, para a vida eterna, colhendo os frutos da ressurreição já no hoje. Quantas situações em nós precisam de vida nova? Quantas situações na vida daqueles que estão à nossa volta precisam de ressurreição? Então a salvação é para hoje, é para agora. Não deixemos para depois, porque o depois a Deus pertence. O que nós temos é o agora. E o agora nós precisamos vencer as nossas limitações, vivendo o amor que gera paz, o amor que é fruto da justiça, que de fato nos ajuda a poder então construir aquilo que é a proposta da campanha da fraternidade para esse ano, que é de podermos então vencer a violência, construindo laços de fraternidade, de solidariedade. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a podermos então colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho, para que assim possamos conformar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, para que os nossos testemunhos e a nossa atitude sejam as mesmas atitudes de Jesus. E assim, queridos amados irmãos, que nós possamos transformar essa realidade, sendo sal na terra, sendo luz no mundo, indo ao encontro dos nossos irmãos afastados. Que Maria Santíssima também nos acompanhe nessa nossa caminhada, para que nós possamos então acolher todos os ensinamentos do seu amado Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar sempre com a sua presença, nos prestigiando, nos acompanhando, rezando, meditando, refletindo. Isso é bom, nos ajuda a crescer. E Deus, com certeza, Ele opera maravilhas na vida de cada um de nós. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. É fácil, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. E ative também aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe a sua like, vamos nos ajudar divulgando, compartilhando esse vídeo com os contatos, para que a palavra de Deus alcance os corações de todos os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.